E esse voto do líder do governo, aí, do Jacques Wagner, a favor da PEC, que o Constantino citou, ampliou, né, e agravou a crise, rachou o PT. A presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, disse que a decisão do Jacques Wagner foi um erro. E nos bastidores, ministros do STF pressionaram o governo pela saída do Jacques Wagner da liderança. E um dia depois da votação no Senado, o Lula se reuniu com 3 ministros do Supremo Tribunal Federal num jantar no Palácio da Alvorada: Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Ludmila, a gente sabe muito bem o que aconteceu, os ministros do STF pressionando os senadores, de novo tendo uma participação, ou tentando ter uma participação política, chamaram senadores de idiotas, de pigmeus morais. Tudo isso que a gente tem visto desde o início, 231 decisões contra o Jair Bolsonaro durante o mandato dele, interferência em política de segurança pública, interferência no processo da PEC do voto auditável, essa discussão sobre aborto, discussão sobre drogas. Nós derrotamos o bolsonarismo, nós somos um poder moderador. Isso não configura, tudo isso que a gente viu agora e que a gente tem visto nos últimos anos, não configura uma participação político-partidária que é vedada aos ministros do Supremo? Então, Lacombe, eu iria até um pouco mais além da manifestação político-partidária. Manifestação político-partidária, isso aí já está mais do que configurado, né? Desde a época do Perdeu Mané, nós derrotamos o bolsonarismo, toda a conduta do STF e do TSE durante as eleições de 2022, não permitindo que as pessoas falassem coisas que aconteceram, não permitindo que as pessoas dissessem que o Lula tem amizade com o Maduro, com o Ortega. Coisas evidentes, coisas óbvias, não puderam ser ditas por força e obra desses senhores. Então, é claro que isso já é uma atuação político-partidária que já deveria ter levado esses senhores a perderem seus cargos há muito tempo, se o Brasil fosse um país sério. Mas isso não aconteceu. O Gilmar Mendes agora, ele apenas confessa, porque viu que pode fazer o que bem entender, que nada acontece com ele, ele agora simplesmente confessa mesmo, na cara dura, que ele não aceita a previsão de tripartição dos poderes. Está chamando os senadores de pigmeus morais, porque os senadores estão legislando. Mas não era isso, exatamente isso que a previsão constitucional nos mostra na Constituição? Então, assim, nós temos hoje uma situação que eu acho que vai além da manifestação político-partidária. Se fosse só isso, simplesmente caso de impeachment, crime de responsabilidade, afastamento e tudo mais. Eu vou além. Eu vou lançar aqui, inclusive, uma tese, uma possibilidade que eu não vi ainda sendo levantada, mas eu vou lançar aqui a tese para, no futuro, quem sabe, a gente vê-la sendo subscrita por outros juristas, que, aliás, estão bem caladinhos, né? Os juristas estão bem caladinhos, não estão escrevendo livros, né? Tem a tese aí da omissão do Pacheco, uma tese penal que não precisa nem dar cambalhota, assim, é uma tese direta. Eu não vejo ninguém escrevendo sobre isso, estou vendo os juristas bem caladinhos, tal como aconteceu na época lá do Terceiro Reich. Mas vamos pular essa parte. Se você parar para pensar, o artigo 359-L do Código Penal trata do crime da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Lembram dessa? Muitos dos presos do 8 de janeiro foram tipificados nesse delito, tá? Artigo 359-L do Código Penal, que é o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As tiazinhas lá, a dona Jupira da vida, foram acusadas desse delito aqui. Eu vou ler o que diz o artigo 359-L. No final, vocês vão entender por que eu estou lendo esse artigo. Ele fala o seguinte, que é crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, você, mediante ao menos uma grave ameaça, que o Código Penal não diz
que grave ameaça seria. Ali, no caso concreto, o juiz vai ter que analisar se a ameaça é grave ou não. Então, se você faz uma grave ameaça, nem ser uma violência, uma grave ameaça a alguém, e essa grave ameaça tenha essa finalidade de impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, você está incorrendo no artigo 359-L do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o que eu vi nos últimos dias foi o seguinte: alguns jornalistas da imprensa vendida se gabando de estarem trocando mensagenzinhas de WhatsApp com ministros do STF. E eu vi também uma outra coisa. Eu vi parlamentares dizendo, sem dizer nomes, eles falando que estavam recebendo telefonemas de ministros do STF para constrangê-los a votar de determinada forma a questão da PEC. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: eu não tenho acesso exatamente ao que foi falado nesses telefonemas e se eles realmente aconteceram. A gente sabe porque alguns parlamentares disseram. Eu não sei se algum parlamentar gravou, eventualmente, tem gravada alguma conversa dessas. Eu só posso afirmar uma coisa, que se algum ministro do STF, em algum momento, telefonou para algum senador fazendo uma grave ameaça para impedir ou restringir que esse senador legisle, cumpra o seu papel, exerça o seu poder constitucional, se isso aconteceu por uma hipótese, esse determinado ministro que assim agiu estará incorrendo no crime do artigo 359-L do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, peço a vocês, parlamentares, senadores, deputados, gravem os telefonemas que vocês receberem de ministros do STF ou de quem quer que for que estiver ameaçando vocês, eventualmente ameaçando, para que vocês sejam impedidos de praticar a conduta que vocês devem praticar, que é cuidar das nossas leis, da nossa Constituição, legislar. Se alguém estiver impedindo isso ou restringindo isso, mediante alguma grave ameaça, esta pessoa, seja lá quem ela for, ela vai estar incorrendo no 359-L. Então, fica a dica. A gente ouviu vários senadores falando que receberam telefonemas de ministros do STF, receberam mensagens. E Ana, acho até que as declarações, a fala do ministro Gilmar Mendes em plenário e depois entrevistas dele também talvez se configurem em ameaça também, né, em cerceamento do Congresso Nacional, do Senado, de funcionamento, mais uma interferência que eles fazem no poder legislativo. E essa história do Jacques Wagner também foi chamado de idiota pelo Gilmar Mendes, é o que se sabe até aqui, Ana. Eles não estão nem aí, Lacombe. Eles não estão nem aí. Eles deram de ombros para a Constituição, para o Congresso, para o povo. Eles não estão nem aí. Eu pedi para falar sobre o Jacques Wagner, porque, primeiro, a minha teoria é que isso aí é todo um jogo de cena, né? Um bad cop, good cop. A gente sabe muito bem que mesmo com a quantidade de dinheiro que vem sendo derramada ali no Congresso, o governo está sofrendo muito para passar, né, toda a sua agenda de projeto de poder. O próprio PL 2630, aquele da mordaça, do comunista Orlando Silva, mesmo com a quantidade de dinheiro, de emendas parlamentares, né, agora não é mais orçamento secreto, agora são emendas parlamentares, passaram a urgência, depois não conseguiram, tiraram de pauta, porque mesmo com nosso dinheiro todo ali sendo distribuído, eles viram que não tinham votos, que o governo não tinha votos. Então, nós estamos falando de um político que está há muitos anos em Brasília. Jacques Wagner não nasceu ontem, ele é líder do governo, ele é articulado, ele sabe o que acontece nos bastidores. É claro, para mim, que isso é uma moeda de troca. Eu vou dar esse voto aqui,
Aí, Gleisi, você vai lá nas redes sociais e você acha ruim comigo, mas é porque eu tenho que negociar outras reformas com o Congresso. Eles não estão conseguindo passar a agenda deles. Então, para mim, é isso. E aí, eu acho que para o nosso horizonte, juntamente com a pauta do voto auditável, acoplado à urna eletrônica, com contagem pública, como diz o artigo 37 da nossa Constituição, nós temos que desengavetar também o fim do foro por prerrogativa de função, porque o senador Girão disse que essa pauta já passou no Senado. É só encaminhar para a Câmara, porque se nós continuarmos com todos os parlamentares sendo ali pressionados como reféns o tempo todo pelo Supremo Tribunal Federal por causa do foro por prerrogativa de função, eles não têm como votar, eles não têm como tocar as pautas que o povo precisa, porque acontecem esses telefonemas nada republicanos, né, que o povo não fica sabendo, a pressão que foi. Ora, nós sabemos que para aquela manutenção inconstitucional da prisão do deputado Daniel Silveira, deputados receberam telefonemas. E nós sabemos que depois eles contaram para o Daniel Silveira que eles se arrependeram, mas que eles foram pressionados para votar pela manutenção inconstitucional. Que houve telefonemas, sim, de um outro poder para os deputados ali na Câmara antes daquela votação. Então, eu acho que junto com o voto auditável, a gente tem que começar a desenterrar isso que o senador Girão disse que já passou no Senado. O fim do foro privilegiado. Será que eles vão tomar coragem? Porque, por mais que eles tenham medo, mas se eu não tiver o foro privilegiado, aí eu caio na primeira instância. Mas hoje em dia, você prefere cair na primeira instância ou no Supremo Tribunal Federal? Ficar refém do Supremo Tribunal Federal? Agora, se você está com medo de cair na primeira instância, é porque você cometeu algum crime. Então, você não tem medo da sua vida, você tem medo de não ter proteção. Então, é isso. Eu acho que essas duas pautas a gente precisa colocar no nosso horizonte, porque senão vai ficar esse círculo vicioso para sempre. Consta, você fecha essa nossa pauta número 3. Vai lá. Em relação a essa questão das instâncias, né, eu quero lembrar que o foro privilegiado, assim chamado, era justamente porque tinha um receio de juízes de primeira instância em locais mais afastados pressionarem políticos e tudo mais. Olhem em que estado chegamos, né? Hoje são os juízes que não são juízes, ao contrário da Ludmilla aqui, né? Esses ministros políticos apontados por políticos em sabatinas sob mensalão e tudo, que chegam à última instância do Poder Judiciário, controlando e ameaçando o Brasil inteiro por meio dos deputados federais legitimamente eleitos. Agora, a Ludmilla mencionou a questão da ligação ali, né? Eu já tinha falado disso antes também. Eu quero mostrar isso para quem não viu ainda, Lacombe, porque são quase 2 minutos ali, mas mostra a promiscuidade dessa velha imprensa vendida, corrompida até a alma, né? A vaidade desses jornalistas, que são garotos de recado de ministros do Supremo, que, aliás, devem estar muito desocupados, né? Entre uma ingerência política e outra, e 30 entrevistas, eles encontram tempo para ficar acompanhando ao vivo o debate na Globo News e mandando mensagem e recado. É promiscuidade e vaidade na veia. Suco de Brasil para vocês. Ontem, o Rui Costa deu uma entrevista aqui na Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e, antes dele entrar, um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu, Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF, Planalto STF. Mas o curioso, por que eu quero contar essa história? Porque a gente estava ao vivo com o Rui Costa falando e o ministro do Supremo ficava rebatendo em tempo real
o Rui Costa aqui no meu celular. Sabemos todos que ministro é esse. Não. Todo mundo acha que foi o Gilmar Mendes e eu juro pelas minhas filhas que não foi o Gilmar Mendes. Olha só. E tem prova. Mas eu queria só dizer como Esse pode. tom, o tom, bem o tom, rapidinho. o tom da sua fonte. O tom da sua fonte. Não, imagina. Mas dá o tom pra gente ver. Não, aí Porque é o seguinte... se não é o Gilmar, é o Alexandre de Moraes. Olha só, gente. Ele falou o seguinte... recado dado. Eu perguntei, nossa, mas tá nesse pé? Ele disse, recado dado. Aí o Rui Costa falava e ele dizia, imagina, tá mentindo. Como é que ele não sabia? Aí vem o Rui Costa insistindo que ele não sabia, o Lula não sabia. Aí o ministro do Supremo me manda um meme, sei com C cedilha. Aquele do cachorrinho, sei com C tem aquela figurinha. Sei, o Lula não sabia, o Rui Costa não sabia também. Aí ele fala assim, olha, essa esquerda leninista é igual à extrema-direita, né? E ele ainda disse mais. Curioso, né? O Jacques Wagner da Bahia, né? O Rui Costa da Bahia... E o Otto Alencar e o Ângelo Coronel da Bahia. Mas aí eles dizem, não, mas os dois foi por causa do PSD que mudou na última hora. E os ministros do Supremo não querem acreditar nisso, não. Lacombe. É muita gargalhada, é muita risada. Eu estou chocada com esse vídeo. Eu não tinha visto esse vídeo. Eu estou chocada com esse vídeo. Imaginem vocês um juiz da Suprema Corte Americana mandando meme para jornalista enquanto um político está dando entrevista. Inacreditável esse vídeo. Faz tempo que a gente não consegue explicar aqui nos Estados Unidos o que acontece no Brasil, Ana. Inacreditável eu ter trabalhado 5 anos neste canal. Era uma outra época, tínhamos um outro diretor. Eu fui colunista 6 anos do jornal o Globo, Lacombe. Eu preciso apagar todo o meu currículo. Veja, Isto É, Globo, apago tudo. Eu tô citando apenas os meus 5 anos de Globo News, porque no total, somando a afiliada em Santa Catarina, foram 25 de Globo. Então, é um bocado de tempo. Agora, vou amarrar rapidinho esse assunto para a gente ir para a nossa pauta número 4, que fecha o programa, né? É que essa PEC 8 passe logo de uma vez na Câmara. A gente está na expectativa, o Arthur Lira levaria com a barriga, mas acho que diante de tudo isso que aconteceu, talvez ele não fique protelando isso, que leve isso adiante, que passe logo de uma vez, porque a ideia é essa, é impedir decisões monocráticas, né, de um ministro apenas do Supremo Tribunal Federal, né? Então não há problema. Agora, a questão que se apresenta não adianta nada você impedir decisão monocrática e o Senado continuar fazendo o chá das 5 das sabatinas quando alguém é indicado, como o Cristiano Zanin, como o Toffoli, Alexandre de Moraes e toda essa turma. Então a gente espera sinceramente que a partir de agora que o despertar seja total, né? Que a sabatina que o Senado faz com os indicados ao STF seja realmente uma sabatina, né? Que cumpra-se o que está escrito na lei. Pelo amor de Deus, senão a gente vai continuar tendo decisões, não vai ter as monocráticas, mas vai continuar tendo decisões do colegiado muito ruins.